Olha aqui, escuta aqui. Eu só quero. Olha lá, Você está gostando de me lembrar. recebendo muito, muito bem, muito obrigado. Eu só quero deixar claro uma coisa. Claro. Eu agora vou ser muito mais conhecido que antes, porque Jesus Cristo me escolheu para ser o profeta do Apocalipse. Só existem dois no mundo. No momento, eu fui já ungido por dois padres católicos. Eu ainda não tenho, vamos dizer assim, como se diz, a caneta livre para... Eu tenho que ser ungido por um bispo católico. Então, o que eu estou fazendo agora? Você é profeta. Sim, eu recebo muitas profecias de Jesus. O dono das profecias é Deus. Eu não sou dono de Você nada. é só o mensageiro. Quando Jesus me manda. Então, vou lhe dizer... Tem alguma coisa que ele mandou dizer aqui hoje? Não, vou explicar bem, porque você é muito inteligente, você vai gostar. Obrigado. Se você ler o capítulo da... Esse é seu livro? É meu livro. Deixa então primeiro vou dizer. Esse aqui já é best-seller. Como Jesus Cristo salvou a minha vida, é bem baratinho. Que é só entrar no meu Facebook que eu digo onde deve comprar. Qualquer pessoa que tenha um parente doente, um amigo doente, a minha situação depois da doença miastenia grave... O que é miastenia? É aquela doença que Onassis, aquele milionário grego, teve, que casou com a viúva do presidente dos Estados Unidos. Sim, você lembra? com a Jaque Onassis. Sim, mas o Onassis tinha muito, muito dinheiro e nunca conseguiu ficar bom. E você teve isso e foi curado? 99%, porque Jesus me curou. Então, a situação aqui, quando eu escrevo esse livro, era o seguinte... a doença ataca os músculos do corpo e vai atacando. Então, eu não podia mais mastigar, eu tinha medo de morrer asfixiado, eu não tinha mais força para escovar os dentes, eu morava no Rio de Janeiro, meu corpo não aquecia mais, eu ficava o dia inteiro enrolado em 4 cobertores. Todo dia vinha uma pessoa escovar os dentes que eu não podia mais escovar, eu tinha perdido a força nos braços. Isso depois da fama, quantos anos você tinha? 1979 eu tive uma crise, acho que eu joguei força com um amigo meu, e aí a crise piorou, e atacou os braços, as pernas, e eu tinha medo, não podia mais mastigar. Você estava numa situação... Desesperadora. e de decadência. Estava cada vez pior e Sim, eu passava o dia inteiro enrolado em 4 cobertores, já tinha trocado o número do telefone para ninguém ligar, e os meus amigos davam 15 dias de vida. Já tinha até um amigo meu ido na minha casa para ver onde eu guardava as coisas. Como você superou isso? Jesus, havia uma senhora que chamava-se Tia Laura. Esse livro conta a história da Tia Laura. Então, ela morava em Lorena, que atualmente é até perto da cidade onde eu moro, que é Taubaté. Mas eu morava no Rio de Janeiro, e essa Tia Laura ia pelo Brasil inteiro fazendo oração de cura. Quem cura é Jesus. Ela rezava. O mesmo dom que ela tinha, eu tenho agora. Eu já andei 19 estados do Brasil jogando xadrez e 12 estados fazendo religião. Você vai me perguntar, por que você não fez religião em 19 estados? Primeiro lugar, em alguns, quando eu fui, eu ainda não era convertido. Em outro que eu fui, em Mato Grosso do Sul, a minha garganta estava inflamada. Em outro que eu fui, outros 2, não tive tempo para fazer religião. Agora, me fala uma coisa. Como é que foi? Ela foi lá... Foi com mais 2 senhoras. Rezou? Você se curou na hora? Eu tinha um problema de falta de perdão. Deus manda perdoar as pessoas. Então, tinha pessoas que tinham feito coisas erradas comigo que eu não conseguia perdoar. Se não me engano, eu estava até de luvas, que o meu corpo... Você acha que isso foi sintomático? Isso foi envenenando o seu corpo? Tem que cumprir a regra de Deus, tem que cumprir a regra de Deus. A falta de perdão, de certa maneira... ofende a Deus. Todo pecado é uma ofensa pessoal a Deus. Então, por exemplo, eu quero convidar todos para frequentarem o meu Facebook, Henrique Necking. Se você puder botar ali... Está aqui escrito aqui embaixo. Porque tem mais de 100 mil curtidas. Então, eu escrevo de xadrez, escrevo também de teologia, escrevo as coisas bem simples. Por exemplo, todo mundo tem que saber o que acontece na hora da morte. É o momento mais importante
importante da vida do homem. Aí o homem encontra com Jesus, é o julgamento. Então, eu tive que preparar um amigo meu para a morte, um médico que era meu patrocinador, era de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Ele me ajudou muito. Aí o que aconteceu? Ele era mais ou menos da minha idade. Ele teve câncer e a coisa estava piorando, piorando. Aí ele era casado com uma senhora que era mais ou menos da idade dele e ele separou dela. Aí ele era médico, era muito rico e começou a ter relação com uma enfermeira loura, alta, bonita e andava com ela como se fosse esposa. Só que Deus não aceita isso, ele era casado com outra. Entendi. Então, aí eu queria preparar, eu queria ajudá-lo, ele fez muito bem para mim, me patrocinou, me deu viagem para eu ir para outro país, me patrocinava os torneios. Aí eu disse para ele, o senhor, você tem que estar na hora da morte, diga a Jesus, se eu fiz alguma coisa errada, por favor, me perdoe. Você fez isso por ele? Disse para ele, eu não quero que vá para o inferno nem o meu pior inimigo. Diga a Jesus, eu apelo para a sua infinita misericórdia, Deus é infinitamente bom. E ele escapou. Aí por uma graça extraordinária, ele foi para o purgatório. Ele passou 1 ano e meio no purgatório. Um dia... Como você sabe? Eu vou lhe contar, isso foi uma das graças maiores que eu tive. Um dia eu estava fazendo na minha cozinha, preparando o meu jantar. Aí eu comecei a rezar pela alma dele e Jesus me fez conhecer que ele estava no purgatório, mas quase saindo para o céu. E quando eu falo dessas coisas, eu começo a chorar, nem me aguento. Aí ele disse que o nome dele era Dr. Juarez, ele estava quase indo para o céu, estava 1 ano e meio no purgatório. Aí eu comecei a rezar, chegou uma hora... Jesus me disse a hora e o minuto que ele entrou no céu. Eu peguei o telefone e liguei para a viúva dele antiga. Mas eu chorava, que nem me aguentava mais. Porque ele tinha feito muito bem a mim, entendeu? Agora me fala uma coisa. Então você teve essa doença, foram rezar por você e você foi curado na mesma hora? Eram 3 senhoras, ela chamava-se tia Laura, ela era muito experiente nisso. Aí ela logo entendeu que eu tinha falta de perdão. Aí ela disse, você tem que perdoar as pessoas que você não perdoou. Eu estava, se não me engano, com luvas, ela disse, tira a luva, Jesus vai aquecer teu corpo. E aí eu perdoei, ela rezou, eu não podia fazer nada, não tomava banho, nem mesmo se viesse uma pessoa dar banho em mim, que eu tinha muita depressão, queria ficar o dia inteiro sozinho, só vinha uma pessoa me escovar os dentes e a empregada me dava tudo passado no liquidificador que eu não podia mastigar. Depois da oração... Da oração dela, eu pude tomar banho sozinho na mesma hora. Mas foi gradativo? Não, foi no mesmo dia de noite e pude sair que ela ia para o grupo de oração, fui para um grupo de oração com ela e 3 dias depois eu já estava mastigando normalmente. 3 dias depois. Milagre. Só Jesus pode fazer isso, só Jesus pode fazer isso. Como eu lhe disse, eu preguei em 12 estados do Brasil e as 3 maiores realizações. Jesus fez Piracicaba, 30 mil pessoas, um paralítico levantou e andou. Então Jesus, 1 Coríntios 12, os dons do Espírito Santo que a renovação carismática usa. Então, quando Jesus cura alguém, geralmente ele me faz conhecer, eu não ouço a voz dele, mas ele bota na minha cabeça totalmente. Então, quando é assim, 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, eu digo, quem foi curado, levante a mão, grite Jesus e tal. Aí chegou um determinado momento, Jesus disse, um paralítico foi curado. Aí eu dizia no microfone, um paralítico foi curado, e ninguém se levantava. E aí eu disse, olha, Jesus já mostrou que um paralítico foi curado, mas ninguém se levanta e vamos rezar mais. E Jesus me dizia, um paralítico foi curado. E eu disse outra vez, ninguém. Aí, mas Jesus assim botava na minha cabeça, um paralítico foi curado. Nem se eu saísse correndo eu ia escapar. Aí eu não sabia o que dizer, eu disse, é você, levanta e anda, mas eu não sabia quem era. É você, levanta e anda. Aí o rapaz levantou e começou a berrar, e aí todo mundo a bater palmas. Quando acabou, era um estádio de futebol. Tem vídeo?
Não tenho vídeo. Era um estádio de futebol, Piracicaba, assim, os degraus eram altos. Vamos dizer, uma senhora de uns 60 anos teria dificuldade em subir. Ele veio assim, de mão com uma moça, caminhando normalmente, subiu os degraus lá para o centro do estádio, pegou o meu microfone e gritava: eu quero a minha mãe, eu quero a minha mãe, ela que me carregava no colo, eu quero a minha mãe. Aí viam lá uns jovens, rapazes e moças, tinha uma moça que chorava, parecia que era o fim do mundo, era a irmã dele. E assim foi. E agora a minha missão vai ser pregar no mundo inteiro. Então, como profeta do Apocalipse, é Apocalipse capítulo 11, o último livro da Bíblia, do versículo 3 ao 13. Ali está toda a minha vida até a minha morte. Vocês vão perguntar, o Senhor vai perguntar, por que você está tão interessado com isso? Porque no céu, aqui na terra, fulano é mais inteligente, sabe falar inglês melhor, o outro joga futebol. Tem várias coordenadas. No céu é grau de glória. São Paulo foi elevado ainda em vida ao terceiro céu, quer dizer, o mais alto dos céus. Então lá só entram as almas que são mais santas. Então ele foi surrado, foi preso, foi batido com varas, foi apedrejado. Ele não ligava para isso, porque ele sabia que Jesus um dia ia levar. Então o que acontece? Eu quero ganhar um grau maior de glória no céu.